João Paulo, JP, o nosso brabo aí, que vai falar um pouquinho pra gente sobre as competições do Jiu-Jitsu. Vou deixar ele à vontade. O que você tem de novidade pra nós hoje, meu amigo? Seja muito bem-vindo ao Placar Esportivo. Olá, Lucas. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, né? Então, Lucas, a gente está num final de semana, diria que um dos mais importantes do ano aí para o Jiu-Jitsu Mundial, né? Hoje, dia 29 de maio, dá início ao Mundial da IBJJF. Para quem não conhece o Jiu-Jitsu, é o mundial mais famoso do mundo do Jiu-Jitsu. Hoje ele tem início, porém, como já é tradição, né, na véspera do Mundial Adulto, nós temos um grande torneio Master, que é o Internacional Master dos Estados Unidos, né? Sim. Evento em que é uma congratulação, vários professores, vários mestres lutando. Então, ontem tivemos ação nos Estados Unidos, e quando se fala em ação, sempre os amazonenses estão por lá. E nós trouxemos aqui 3 destaques de 3 professores amazonenses que fizeram bonito ontem. É isso, eu acho que a gente tava... Eu, inclusive, acompanho muito pelas redes sociais, e o Master é um evento importantíssimo, como o João falou aí. Muitos professores, a galera da... Eu não gosto de falar geração passada, porque tem uma galera que acabou de fazer essa transição dos 30 anos aí já pode participar do Master e tá lá também saindo na mão com a rapaziada toda, e tem inclusive algumas pessoas que eu já tive contato, já tive o prazer de trabalhar na época que eu tava nesse ramo do jiu-jitsu aí. Murilo Amaral, que lá da academia do Mário Reis foi campeão também, mas nós temos sempre os destaques amazonenses, né, João? Exatamente, Lucas, exatamente. Tivemos aí 3 amazonenses que brilharam de formas diferentes, mas brilharam. Então a gente vai começar pelo nosso primeiro destaque de ontem, que foi o professor Alex Martins. Para quem não conhece o professor Alex Martins, ele é oriundo daqui de Manaus, é um dos desbravadores aí dos Estados Unidos, já está há muito tempo nos Estados Unidos, inclusive tem até dificuldade de falar português, né? Ele meio que dá uma travada já, mas o professor Alex Martins é daqueles trabalhadores, aquele que foi lá para os Estados Unidos, ralou, trabalhou, trabalha a marca própria, hoje tem uma das maiores academias com o seu nome no Texas. Ele que é residente, né, em Dallas, né, um competidor daqueles, cara. Compete tudo, tá? O professor Alex Martins, ele compete tudo e muito bem sucedido financeiramente e mercadologicamente. No dia de ontem, campeão na categoria, 3º lugar no absoluto, lutando com grandes feras. A categoria dele tem vários ex-atletas do UFC, tá? Então vai o nosso destaque aqui para o professor Alex Martins, que tanto na parte financeira quanto mercadológica e esportiva está lá no alto, na terra do Tio Sam. Tá? O nosso segundo destaque, de novo, ele sempre aparece aqui com a gente, porque esse professor ele não para. É o professor José Augusto Gatto, né? O professor José Augusto Gatto também lá nos Estados Unidos está fazendo muito sucesso na Califórnia, a academia dele fica na Califórnia, está fazendo muito sucesso. Ele que antecipadamente já terminou como número 1 da temporada 2024-2025 da IBJJF na categoria leve, que também está na briga, né, no ranking da IBJJF na categoria médio. Ontem ele lutou de médio, porque como ele já é o número 1 na leve, agora ele quer ser o número 1 no médio. Então ontem ele lutou na categoria médio, que é uma categoria acima da que ele luta, e sagrou-se vice-campeão. E uma curiosidade que, se você ver a foto do pódio, ele parece uma criança na frente dos adversários dele, né? Porque os caras, em média, são 5 a 6 quilos maiores do que ele, né? Então parecia uma criança. Então vai o nosso segundo destaque aqui para o mestre José Augusto Gatto. E o terceiro, tá? O meu terceiro destaque é porque eu sou aquele fã hardcore, né? Eu vejo todo mundo, né? E o terceiro destaque é para o professor Ivaniel Oliveira. Pouca gente fala desse professor, tá? Pouca gente fala dele. Mas é um cara que é oriundo daqui de Manaus, da Academia do Mestre Carioca. É um cara que ganha tudo. É o atual campeão mundial Master. Foi campeão ontem. Tá fazendo um barulho danado no Texas. Também tá morando no Texas, tá?
E é um professor que ele não tem muito holofote em cima dele. Ele ainda não trabalha muito bem a rede social, mas é daqueles caras que fala pouco e faz muito. Então, no dia de ontem, o professor Ivaniel, ele foi campeão na categoria dele, tratorando todo mundo, e foi terceiro lugar no absoluto. E detalhe, tá, Lucas? Para quem não conhece o professor Ivaniel, se ele pesar 69 quilos, é muito. Então, ele é pequenininho, leve, mas botou muito gigante para voar e finalizou muito gigante. Tá bom? Dito isso, esses são os destaques. E uma última nota, né, do dia de ontem é em relação ao super campeão, aí acabou de ser graduado em Manaus também, professor Xande Ribeiro, tá? Também estava lutando, venceu suas lutas até a semifinal, acabou sentindo uma contusão, salvo engano, na costela, então não lutou a semifinal, acabou ficando em terceiro lugar. Porém, qual foi a justificativa dele, né? E é um cara que já está há muito tempo no segmento, então sabe como a banda toca, né? Com certeza. O professor Xande Ribeiro, ele explicou o seguinte, o campeonato é bom? É. Mas o campeonato, ele é uma plataforma para você ganhar dinheiro. E como ele já tem luta marcada para o mês que vem, luta profissional, e vai receber muito bem para isso, ele preferiu não seguir na competição para poder curar a lesão e poder lutar 100% num evento profissional que ele vai receber uma bolsa condizente para sua luta. Correto, mais que é inteligente, né? Exatamente. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o atleta ainda não entendeu a diferença do jiu-jitsu profissional para o amador. E esse exemplo do professor Xande Ribeiro ilustra bem isso, tá? Na competição amadora, a competição ela te dá o holofote, ela te dá a plataforma, ela te dá a mídia. Mas o dinheiro virá nas competições profissionais. Então, para você, atleta profissional que está nos ouvindo, que está nos vendo, para você, professor, para você, equipe que quer se profissionalizar, muita atenção nessa deixa do professor Xande Ribeiro. Muito bacana, João, até porque realmente esses nomes que tu falaste aí, eu não são todos que eu conheço, mas o Gato com certeza, porque quando eu era faixa branca, minha primeira competição lá no Miniberg, eu lembro que tinha uns faixa preta saindo na mão lá e inclusive caindo em cima das mesas lá e ele era um deles. E aí as pessoas falaram, aquele ali é o professor Gato e tal, porque sempre rendia espetáculo Gato, as lutas dele. Só para ter uma ideia, Lucas, o professor Gato, ele tem 34 anos, salvo engano, só de jiu-jitsu. Então é muita história, tem muita história aí. E o Xande Ribeiro, que, pô, lenda, né, todo mundo conhece, tive a oportunidade de ver a primeira luta do Meregali na faixa preta, inclusive que numa final de faixa preta que foi em Manaus, contra o Xande Ribeiro. Então, realmente fizeram um lutão, né? Fizeram um lutão. E aí essa luta que você está falando aí, ela também ilustra muito bem qual é a metodologia do UFC. O que o UFC ele faz com todo mundo, inclusive, infelizmente, para os brasileiros, está fazendo agora com o Gilbert Durinho. Sim, o leão novo vai matar o leão velho. O leão velho vai passar, né, a sua fama, vai passar a sua publicidade e a sua audiência para o leão novo, né? E o leão novo avança enquanto o leão velho vai saindo de cena. Então, essa é uma metodologia também que o UFC faz com bastante maestria e que está chegando no jiu-jitsu também. Com certeza, e a gente pode ter esse parâmetro, né? Porque eu lembro que quando teve essa luta do Meregali contra o Xande, jogou realmente o Meregali para um outro patamar, apesar de que ele já era muito conhecido na faixa colorida, mas, pô, o Xande, lendário no esporte, e dá uma visibilidade gigante pro atleta, né? Exatamente, né? Lucas, porque assim, o que acontece? Qual é a diferença básica, né, do lutador brasileiro para o lutador americano, vamos assim dizer, ou para qualquer um estrangeiro? O brasileiro, ele sempre é muito emocional. O lutador estrangeiro, ele é racional, tá? Então, o lutador estrangeiro e o mercado estrangeiro entendem as coisas como elas são, tá? O brasileiro tem dificuldade por causa da marcialidade, por causa da nossa cultura e por aí vai. Nesse exemplo que a gente está falando, eu não sei se
hoje ou no final de semana, mas eu acredito que vai ser no final de semana, teremos esse encontro de geração, tá? Sim. Teremos esse encontro de geração. Teremos na categoria leve, adulto, faixa preta, a primeira luta será entre Andy Murasaki e o Wellington Megaton, que é o pai da Mackenzie, tá? A primeira luta vai ser os dois. O Megaton já tem aí por aí os seus 60 anos. Então, assim, o que vai acontecer? Né? Possivelmente vai acontecer. O Andy vai pegar o Megaton rápido. Sim. E se não pegar, será surpresa. Sim, ele vai pegar o Megaton rápido. E aí, possivelmente, os brasileiros vão falar que é uma pena, não deveria ter feito isso, teria que ter respeitado o mestre e tal, aquela coisa toda. Enquanto os americanos vão pular de alegria. Sim. Por quê? O leão novo está matando o leão velho. E assim segue a vida. É a profissionalização do esporte, né? Não tem outra. O cara se coloca à disposição para uma luta, ele tem que estar ali para ganhar ou para perder, um dos dois. Exatamente. O atleta já está entendendo isso, Lucas. O atleta já está entendendo. O que eu digo é mais a comunidade da luta. Entendo. Então, assim, a gente está caminhando para isso. O UFC ele é um canhão de mídia e meio que já estabeleceu no segmento que é isso que vai acontecer. E assim, na minha modesta opinião, quanto antes a comunidade do jiu-jitsu entender que é assim que a banda toca, antes a gente vai profissionalizar o jiu-jitsu no Brasil. Exatamente. Pô, João, muito obrigado, cara, pela tua participação. A gente, inclusive, tem que marcar esse teu retorno aí na segunda-feira, porque nós teremos os Black Belts aí da categoria adulto lutando nesse final de semana. Inclusive, muitos amigos meus estarão ali, a gente vai estar na torcida, eu tenho certeza que tu vai estar acompanhando. E, cara, portas abertas sempre. Acho que segunda-feira vai render pra nós. Se já me coloco à disposição, tá, Lucas? Acho que segunda-feira, devido ao que vai acontecer no final de semana, já dá pra gente fazer aí no estúdio, posso ir aí até no estúdio com vocês, porque acompanhando toda essa movimentação, já pude ver o nosso exército da equipe, o Carlos Holanda tá lá, o exército da equipe do mestre Melk Galvão já tá lá. Temos outros amazonenses que vão representar Checkmate, que já estão lá, e temos muitos amazonenses também que vão representar a Dream Art e já estão lá. Então, a possibilidade de sucesso é enorme, a possibilidade de um resultado histórico é real, e é torcer para essas equipes, é torcer para esses atletas e que a gente continue no topo do mundo. Vamos ver, no adulto faixa preta, no ano passado, vencemos, salvo engano, 4 categorias de 10. Vamos ver como é que vai ser o resultado esse ano para os amazonenses. Com certeza.